Querido, quero convidar você, como todos os dias nós temos um ponto reflexivo da Palavra de Deus, eu quero convidar você para que a gente possa estar abrindo o livro santo aqui em Mateus, capítulo 22, que fala sobre a parábola das bodas. E diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhes: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-os e o lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Queridos, se fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria para você que o tema seria: você não foi somente chamado, mas você foi escolhido, você foi selecionado. Antes de iniciar essa palavra, eu quero dizer para você o que significa parábola e o que significa bodas. Parábola é uma história que é tirada de uma situação normal do nosso dia a dia. É uma comparação, é uma ilustração. A parábola é uma verdade espiritual a qual Jesus utilizou para a nossa compreensão. E o que seriam as bodas? As bodas é um casamento, é um matrimônio, é uma união. Glória a Deus. Quantos de nós, queridos e amados, têm recusado convites? Quantos de nós têm inventado desculpa para recusar o convite de Deus? Olha, querido, muitas vezes nós confirmamos lá na presença da igreja, confirmamos receber a Jesus. E depois que as adversidades, elas nos pegam, aí a gente começa a retroceder a chamada e a gente pensa em desistir. E a gente nem imagina, mas tudo já está pronto para a nossa recepção no céu. Ou seja, dessa forma, não somente insultamos o noivo, como também insultamos o rei, rejeitamos, desprezamos. E se isso não fosse o bastante, ainda matamos. Quando falamos mal de alguém, quando damos um mau testemunho com o nosso proceder, matamos profetas com a nossa boca. Enfim, querido, destruímos também quando nos rebelamos contra Deus, contra nossos irmãos, quando adoramos outros deuses, quando negligenciamos na palavra de Deus, quando temos sido rebeldes e incrédulos. Roubamos também quando não quando não cumprimos aquilo que nós nos comprometemos ante a Ele. Roubamos a palavra da verdade quando distorcemos a sua palavra, pregando um Deus que não ouve, não cheira, não vê. E quando pregamos a um Deus chamado Baal, que é o Deus das riquezas, quando sabemos que o nosso Deus é o único e exclusivo Deus das prosperidades. Os convidados do nosso Deus, querido, era o povo judeu, mas o rejeitaram. E Jesus incluiu a nós, os gentios. E o plano de Deus tem sido progressivo. Todos os dias Deus tem nos chamado, tem chamado a igreja. E lembre-se, querido e amado, e observe, pessoalmente Ele tem nos chamado para que façamos parte desta festa ao qual Ele foi nos preparar lugar. O rei, querido, lembrando para você, é Deus. Ele tem nos convidado para o seu banquete real, para que participemos do casamento. O casamento é as bodas do seu filho. Que filho seria esse? E que noiva seria essa? O filho é Jesus e a noiva é nós que somos igreja.
Jesus é o noivo. Ele veio pessoalmente nos convidar para o seu casamento, querido. Aonde que o noivo vem pessoalmente convidar. Não há convite mais honroso do que esse. O próprio noivo vem nos convidar para o seu casamento. Nossa missão qual é? É nos arrepender dos nossos pecados, é levar outras pessoas a fazerem o mesmo. Temos que parar de estar buscando primeiro as coisas seculares. Temos que abandonar todo o anseio da nossa carne e vivermos de acordo com as vontades permissivas do Pai, fazendo aquilo que é reto nesta vida secular, querido, a fim de que sejamos dignos de fazer parte dessa festa celestial, do banquete celestial, nas bodas celestial. Portanto, as nossas vestes, lembrando que as vestes não significa somente essas vestes aqui físicas, não, mas é as vestes espirituais. Elas têm que estar adequadas, têm que estar limpas, têm que estar alva. Nossas vestes espirituais, as nossas vestes nupciais, elas não podem estar manchadas de pecado, querido, de sangue inocente. Sabemos que há joio no meio do trigo e que muitos ouviram o chamado de Deus, mas muitos também não obedeceram. Então, os verdadeiros escolhidos são aqueles que ouvem a voz do seu pastor e o obedecem, pois são ovelhas e não bodes. A ovelha, ela obedece à voz do pastor. O bode, ele sempre se rebela. Os eleitos, eles resistem ao adversário, eles se desviam do pecado. Lembramos de Jó. E eles caminham para as boas obras e anunciam as suas boas novas. Como saber se eu sou uma escolhida? Como saber? Se eu aceitei o convite do rei ou não quero ir para esse banquete, para esse casamento? Aceitei o seu filho como seu único fiel e guardador da minha vida ou eu tenho rejeitado Jesus? Como eu tenho andado diante de Deus nessa caminhada? Eu tenho pego atalhos? Eu tenho saído do caminho, eu mesmo quero direcionar a minha vida, tenho pego desvio, quero desistir na primeira batalha, na primeira guerra, na primeira situação adversa, ou eu quero que Deus aumente a minha fé? Tudo isso eu tenho que pensar para ver se eu faço parte dessa seleção que o Senhor fez. Chamado, todo mundo é e todo mundo vai. Saber se vamos resistir para que continuemos na caminhada, para que possamos fazer parte desse grande banquete que o Pai foi nos preparar no céu. Pense nisso. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui, sei que nada sou, Senhor. Sou pó, barro e cinza e o carvão que sobrou. Sou grata, meu Deus e meu Pai, pela Tua grande maravilha para comigo. Obrigado, Senhor, pelo Teu convite, porque agora eu sei que oficialmente esse convite não é somente para judeus, mas é para nós que somos gentios também. Nós somos, Senhor, a noiva e Tu és o noivo. Papai, que Tu possa, Paizinho do céu, mantermos com as vestes limpas, Papai, que possamos ser, Senhor Deus Todo-Poderoso, selecionados por Ti, Papai, porque sabemos, Papaizinho do céu, que Tu viestes nos convidar, Senhor, pessoalmente para esse banquete real, para as bodas, para o casamento da Tua igreja contigo, Senhor. Paizinho, muito obrigado, sou grata pelo Teu convite, que Tu possa manter, Senhor, a nossa missão de pé, que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, as tribos, as raças, as línguas, que a nossa missão tem sido essa, Papai. Que Tu possas, Paizinho do céu, nos ajudar nessa missão ao qual Tu nos confiasse. Fica conosco, Pai, nos guarda, nos protege, nos edifica e nos restaura. Em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Será que você pode dizer aí também, amado e querido, amém, graças a Deus?